Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Miss Brasil, comigo Adriano Paranaíba, aqui no canal do Instituto Miss Brasil, trazendo toda semana entrevistas aí de qualidade, tirando a minha parte, mas a gente tenta compensar com a galera que a gente traz aqui, sempre um bom papo. O pessoal tá elogiando aí no Instagram, nos WhatsApp da vida aí, então deixa a sua curtida e vamos lá bater um papo hoje com a professora aqui do Instituto Mises, professora Marise Schons. Tudo bem, Marise? Como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo, obrigada pelo convite. E você não é a primeira vez que você vem aqui, não. Comigo é a primeira vez, né? Mas você já esteve aqui com o nosso digníssimo Rodrigo Saraiva Marinho, não é mesmo? Eu só não me lembro, eu não sei do que a gente falou, mas acho que foi alguma coisa relacionada à democracia, alguma coisa assim. Foi algo do gênero assim, aí deu aquela discutida bem interessante sobre a democracia, mas por mais que a democracia é um tema que está em discussão muito forte hoje nós queremos falar, na verdade, de divulgar um novo projeto de sucesso aí, recém-lançado pela professora Marise, que é o seu novo livro sobre liberalismo. Ela já tinha lançado uma coleção que eu tô achando muito interessante, o mínimo que você precisa saber sobre alguma coisa, então tem vários. Ela lançou um sobre o marxismo e agora lançou recentemente, até teve autógrafos lá no Fórum da Liberdade, o mínimo sobre liberalismo, né, Marise? Pois é, eu fiz esse caminho inverso, né. Primeira publicação que eu tive, né, essa publicação mais popular, foi sobre Marx, e a segunda foi sobre liberalismo. Eu acho que inclusive alguns dos maiores especialistas em Marx eram liberais. Raimund Aron, desculpa, os cachorros chegaram aqui. Raimund Aron, Ralph Dahrendorf, enfim, vários estudiosos que não marxistas se debruçaram a Marx. E também eu acho que outra coisa era eu tentar procrastinar uma tarefa muito difícil, que é escrever sobre liberalismo em um livro desse tamanho, né. Ô Marise, eu achei um desafio monstro, porque quando a LVM me pediu para escrever um livro para entender Rothbard, e falou que era no máximo 120 páginas do A5, né, que é o metade do A4, eu achei difícil pra caramba. E aí eu vejo você, né, que é uma estudiosa, fez mestrado, doutorado, né, as suas respostas no Instagram, das caixinhas de Instagram, uns textos desse tamanho. Eu assim, cara, deve ter sido muito difícil para ela escrever, que essa coleção mínima ela tem é bem pequeno o livro, né, como é que é a exigência? Como é que é a exigência que eles fizeram para você? 40, 50 laudas, mas por incrível que pareça, eu sou paradoxal, né, ao mesmo tempo que no Instagram é pouco espaço para mim, eu sou uma pessoa que gosto tanto de dicionários, sempre fui sempre apreciei dicionários, que eu devo dizer que a minha capacidade de escrita ela tem uma capacidade de síntese, inclusive o ex-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, ele chegou para mim numa palestra que ele já tinha lido, ele falou assim: "Eu estou impressionado com a sua capacidade de síntese", que ele disse: "Bah, realmente, assim, é legal esse exercício de é como se tu estivesse falando com o aluno diretamente". Então foi difícil, mas, assim, foi muito prazeroso fazer isso. E lembrando que essa coleção, ela tenta ser uma alternativa a uma coleção histórica que era marxista, que era de orientação marxista, que Marilena Chaui, que na época da ditadura, vários intelectuais públicos de esquerda escreveram para essa coleção, que é a coleção Primeiros Passos, da Brasiliense. E inclusive o livro sobre ideologia da Marilena Chaui vendeu 1 milhão de cópias. Tô muito longe de vender 1 milhão de cópias, mas já vendeu 500 e alguma coisa desse liberalismo em pouco tempo que lançou. E, enfim, foi esse o desafio. Que legal. Então, assim, porque eu lembro que você falava dessa coisa de montar uma coleção. Antes disso, você já tinha comentado comigo, uma coleção de verbetes, alguma coisa assim do gênero. Então, você tem essa pegada de fazer essas sínteses
interessantes sobre alguns temas, né. E aí eu acho que para mim não é são 2 desafios que você teve que enfrentar, né. O primeiro é essa síntese, mas você já falou que não foi problema para você, mas com Não, cer sim, é, não vou foi difícil, mas foi muito legal. foi legal. E o outro problema é como sintetizar o que é liberalismo, porque se tem um tema que é confuso na internet, não é quando você olha para a internet, para o pessoal que está acompanhando a gente, com certeza, se perguntar para 20 pessoas o que é liberalismo em 2 linhas, vai dar 25 respostas diferentes, né. Porque é incrível como esse tema, ele tem uma nuance gigante. E o que você associa, Marisa, essa nuance? É porque o próprio liberalismo ele tem muitas nuances mesmo? Dá uma sinalizada aqui para nossa audiência, por que, né, o esquerdista quer xingar alguém, chama de liberal, quando você aí tem liberal, mais liberal, menos tem um monte de cara, é muito doido isso, eu não sei como é que você vê isso, ou se faz sentido. Então, no caso, eu acho que não é exclusivo do liberalismo, ser essa categoria complicada de descrever. E os usos da palavra acabam muitas vezes sendo paradoxal quando a gente olha para a tradição de filosofia política, né. Então, as ações autoproclamadas liberais, se a gente for comparar, fazer esse exercício de comparação muitas vezes da fonte de filosofia política, há paradoxos. Eu não chamo de incoerências, porque eu acho que faz parte esse tipo de contradição no mundo empírico. Então as outras ideologias, elas também são difíceis de descrever. Agora, o liberalismo ele é mais difícil, eu acho que é mais difícil do que as outras, porque o liberalismo ele não está restrito, ele não nasce quando a palavra passa a existir como identidade política. Ou seja, existe liberalismo antes do liberalismo ser uma identidade ideológica, porque o liberalismo está associado, está muito relacionado ao que a gente chama de filosofia política moderna. Digamos que os liberais, e eu falo isso várias vezes, já falei sobre isso, os liberais eles dão as bases deste novo mundo que é o mundo moderno. Então, por mais que a palavra liberalismo como identidade política vai surgir só no século XIX, propriamente, é por isso que a gente chama Locke de liberal. Por isso que a gente chama esses autores que não se autoproclamavam liberal, de liberais. E há uma diversidade muito grande dessas fontes canônicas, né. Então, se eu pensar a Inglaterra, a França, a própria Alemanha, existe aí uma diversidade, só que mesmo assim, essa diversidade e essa complexidade não pode nos levar a um discurso de que tudo é liberal, porque senão não é nada. Essa é a preocupação, se todo mundo se autoproclama liberal, se tudo é liberal, não é liberal, né, é tudo E aí para responder essa pergunta eu fiz 3 exercícios. O primeiro exercício é aquele exercício normativo. Quais são os fundamentos os fundamentos filosóficos e intelectuais do liberalismo. E aí eu falo de vários conceitos, como o conceito de indivíduo, o conceito de razão, o ceticismo em relação ao Estado, vários fundamentos dessa tradição, e inclusive trazendo o contraditório, porque os liberais eles têm uma aspiração a favor da ordem, mas que ordem é essa, né? Então, a gente falei até mesmo de conceitos como o conceito de igualdade, o que que seria o conceito de igualdade para os liberais, levando em consideração disputas internas, ou seja, é a gente pode reconhecer que existem disputas, como por exemplo, o exemplo mais básico, a disputa entre liberdade positiva e liberdade negativa. Só que o método de tentar descrever o que é liberalismo no sentido normativo, eu tenho muito cuidado para não levar para um sentido panfletário, ou seja, o que é liberalismo é o que eu considero razoável. O que é liberalismo é o que eu acho que são os valores corretos. Por isso, o exercício não ficou só nessa perspectiva normativa. Há também mais 2 exercícios nos 2 próximos capítulos. O segundo capítulo traz uma breve descrição dos elementos históricos do liberalismo, então trazendo não só
E aí aqui eu até tomo uma posição, eu acho que o evento histórico mais importante para a compreensão do liberalismo como uma tradição política e como uma tradição de filosofia política é a Revolução Industrial, concordo com o Mises nesse sentido. E depois, o último exercício, aí que entra essa questão dos usos. O uso da palavra da categoria liberal mudou muito, que é um exercício contextualista que eu digo. E ali eu explico algumas controvérsias explico, né, de maneira introdutória, algumas controvérsias, que são da nossa época mesmo, do liberalismo contemporâneo, como, por exemplo, a categoria de neoliberal, os aspectos progressistas do liberalismo americano. Eu tento explicar, a partir do século XIX e das disputas do século XX, por que existem essas controvérsias. Então, o exercício do livro é esse, é tentar conceber alguns fundamentos filosóficos do liberalismo, trazendo, lógico, as divergências entre os autores, trazer um desenho histórico muito breve, ou seja, do liberalismo como uma filosofia política que está associada a este mundo moderno, com vários eventos importantes nesse sentido, como, por exemplo, a Revolução Gloriosa, né, a Revolução Inglesa como um todo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E o último, aí entra nesse aspecto, os usos da palavra liberal. Por que aconteceu de, por exemplo, o que eu chamo de bifurcação do liberalismo no começo do século XX, em que há alguns liberais que estão reivindicando uma ortodoxia liberal clássica e outros liberais que estão propondo um novo tipo de liberalismo que vai, por exemplo, para uma perspectiva mais progressista. Show, nossa. E é esse o ponto que eu acho que é interessantíssimo, né, porque assim, como você disse, é muito mais uma questão canônica do que tradição propriamente dito, porque se existe essas bifurcações, essas aberturas, algumas tradições são mantidas ou não, mas a questão elementar ali que unem essas ideias, o tipo assim, o básico para ser um liberal, se mantém, mas aí os caras começam a pensar diferente, né, mesmo mantendo aquele básico às vezes, né, então E tem razão de existir essas diferenças. Por exemplo, a prioridade, a preocupação de um francês no século XVIII é diferente de um inglês no século XVIII. Então essas nuances, elas fazem parte. Só que assim, mesmo assim, eu acho que esse exercício de qual é o fundamento do pensamento liberal, apesar das divergências, é um exercício válido. Desculpa. Desde que não seja uma escolha arbitrária de quem está contando essa história. Então, eu levo em consideração, às vezes, que cânones eles são colocados no trono e destituídos. Exemplo, no século XIX, para os liberais do século XIX, o Locke não era considerado um liberal, porque era metafísico demais. A tendência era uma tendência de uma discussão materialista. No caso, o Locke ele só vai ser instituído como um dos pais do liberalismo no começo do século XX, especialmente na literatura americana e inglesa, principalmente por causa das demandas por democracia e constitucionalismo. Então, os autores eles ascendem e também eles acabam caindo, isso faz parte da própria história da tradição. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para não economistas, agora de volta ao nosso episódio. Ô Maria, pois é, esse é o tópico que eu queria entrar. Então, por exemplo, nós temos aí, na mesma tradição liberal, né, liberalismo, nós temos os austríacos, e dentro dos austríacos ainda tem os libertários, né, como você disse, a questão de filosofia política, então muitas
austríacos não são libertários, o próprio Mises não era libertário, mas você tem a escola austríaca, você tem os libertários, você tem Mill, você tem Keynes, você tem Rawls, você tem todo mundo, né? Você tem o... Então, que a gente falou, o Mises, tem o Murray Rothbard. Então, assim, você tem muita gente diferente dentro dessa tradição, né? Agora, os vivos, né? O Ropa, né? Então, assim, como você visualiza como bifurcações ou como gradualismos? O pessoal gosta muito de colocar em gradualismos, de mais liberal ou menos liberal. Você acha que é mais esse gradualismo ou você usou o termo bifurcações? Vai abrindo o leque? Seria mais isso do que graduação? Acho que sim, porque se eu fosse fazer mais liberal ou menos liberal, seria uma escolha arbitrária minha, né. Então, não tem como mensurar isso de maneira objetiva e segura, né, de quantificar algo nesse sentido. Então, assim, uma das minhas maiores preocupações era, por exemplo, não fazer um livrinho onde está ali estabelecido etiquetas e costumes do que para você provar para alguém que você é um liberal. Que infelizmente é a preocupação da galera hoje na internet, né? É dizer quem é mais liberal. Eu sou mais liberal que você porque eu sigo fulano de tal. Na verdade, o último capítulo, ele traz a discussão no século XIX nesses mesmos termos. Então, por exemplo, o pessoal liberal mais progressista na França dizia para o Bastiat, "Larga de se chamar de liberal, porque na verdade você é um conservador, você não é um liberal de verdade". Então essa disputa de quem é um liberal de verdade não é restrita ao nosso tempo. Na verdade, ela existe há muito tempo, tanto que o próprio Bastiat era considerado por alguns um não liberal, porque ele tinha que se dizer um conservador. Pois bem, então eu tento não assim, claro que tem uma dimensão subjetiva inevitável de quem está fazendo, até porque também o horizonte, os limites do livro está no meu próprio conhecimento, então tem esse elemento subjetivo, mas tento não fazer essa questão, panfletária mesmo de quase fazer assim, um manual baseado no que eu acho que deve ser um liberal, para as pessoas, no caso, seguirem isso. Pelo contrário. Então o que eu entendo é que sim, existe uma constelação. Claro que existe um núcleo duro, que é que pelo menos eu estou estabelecendo como aqueles que não estão dentro da filosofia política moderna. Então, por exemplo, um liberal pode até sugerir, pode até discutir o que é o Estado, qual a responsabilidade do Estado. Mas eu acredito que, bom, por mais que exista essa expectativa da ordem através do Estado, o liberalismo, como tradição de filosofia, sempre teve um ceticismo em relação a isso, ou sempre ainda propôs uma espécie de limitação do poder do Estado, porque existe uma prioridade que é a prioridade e os valores do indivíduo, né? A prioridade da proteção do indivíduo. A noção de natureza humana para o liberalismo está muito associado à filosofia política moderna, ou seja, a ideia de autopreservação. Há outras tradições na história sobre a concepção de indivíduo. Então, por exemplo, o que eu tento é, por mais que exista esse elemento fragmentado, não confundir o aluno. Então, não trazer um elemento fragmentado a ponto de chegar e dizer assim: "Olha, é tão diverso que eu também não sei o que que é". Então, por isso que eu coloco as raízes do liberalismo na filosofia política moderna, que tem seus pressupostos. O Estado é um pressuposto, mas é um Estado não só limitado, como também há toda uma discussão sobre legitimidade da autoridade política. Quem detém essa legitimidade? E essa discussão sobre legitimidade está interpelada a uma noção específica de indivíduo, que também é moderna. De um indivíduo que não só detém o atributo da razão, mas detém o atributo da liberdade. E detém um atributo da igualdade, não da igualdade material, mas a igualdade que entende que o seu papel social ele é resultado da sua ação, e não, por exemplo, de um título pré-estabelecido, um papel social pré-estabelecido. Assim como existe o elemento evolutivo, exemplo, nem sempre os liberais foram aqueles defensores da democracia. Há, na fonte liberal, tanto uma discussão sobre os perigos da democracia, da tirania da maioria, mas também há entre os liberais a formatação dos requisitos para haver uma democracia como conhecemos hoje, que é a democracia moderna, a representativa, a liberal. Então, eu vou por esse caminho tentando traçar como, por exemplo,
a própria tradição liberal ela vai navegando e vai se adaptando aos dilemas da época. E isso, gente, não é uma contradição, uma incoerência, por isso que eu não gosto dos puristas. Isso faz parte da própria história, não só da história das ideias, mas não faz sentido eu, por exemplo, exigir do Hayek que ele tenha a mesma agenda política e as mesmas preocupações de um Locke, mas tem algo em comum entre eles. Há preocupações em comum entre eles, apesar deles responderem à geração deles de maneira diferente, porque são desafios diferentes. Então, ao mesmo tempo que os liberais clássicos entendiam a formatação de um Estado para tentar garantir a liberdade individual, principalmente através da instituição da propriedade, no caso do Hayek, ele está vivendo uma ascensão de um Estado totalitário. Meio da guerra, né, velho? O bicho tá escrevendo grosso, a maior parte do que ele escreve vai estar sendo ali no momento que ele tá lá em Londres, lá, vendo o pau quebrando, né? Exatamente. Então, por mais que eu não pude trazer de cada autor essa contextualização, o que eu tento não fazer é uma coisa que o Merkel faz, por exemplo, ele está vivendo numa geração que ele não gosta dos austríacos. E daí, basicamente, ele quer dizer: "Ó, os austríacos não são liberais, são liberalistas", e traz outra eu não vejo sentido algo nesse sentido, e também não vejo sentido, por exemplo, tirar do liberalismo aquela vertente mais progressista. O que eu tento responder é: por que essa vertente progressista se auto-intitula liberal? Quais são os elementos que essa vertente progressista não rompeu com o núcleo duro dos fundamentos que faz o liberalismo? Porque você falou do Melker, mas eu ia puxar pro Mill, né? O Mill é famoso por ser disputado pela esquerda e pela direita, né? Pelos liberais e pelos... Então, assim, a contribuição do cara não tá amarrada a ele ter escolhido o time de futebol que ele vai jogar, porque hoje parece uma disputa de time de futebol, né, Marisa? E isso incomoda muito, né? Ah, você é o quê, né? Claro que existem escolas que têm uma agenda muito bem definida. Isso não significa ser um anti, né? Por exemplo, os próprios austríacos, você tem uma agenda muito bem definida de liberalismo que, no final do dia, é a agenda dos caras, né? E também tem um processo histórico, os austríacos eles conseguiram uma espécie de, por exemplo, há sempre uma discussão de que os austríacos não são mainstream na economia. Mas se a gente pensar na identidade do liberalismo no fim do século XX e agora, os austríacos estão em evidência, a ponto do liberalismo austríaco muito ditar a identidade do que considera-se um liberal hoje. E isso faz parte. Assim como, há toda uma formação, de uma leitura de uma geração em relação ao Adam Smith no século XIX, que também fez uma caricatura do Adam Smith, mas não uma caricatura no sentido, negativo dessa caricatura, mas é que essa leitura, ela faz parte, eles leram o Adam Smith frente aos dilemas atuais, os dilemas que até então eram atuais deles, que era uma expansão de uma intervenção do Estado, especialmente na economia, muito inclusive antes de Keynes. Agora, a gente, nesse sentido, está também pegando o Mises debaixo do braço, pegando o Hayek debaixo do braço, e lendo a nossa própria história. E aí vai ter aspectos que vai trazer desse autor, que pode ser mais útil ou menos útil, ou ainda mais coerente ou menos coerente com a nossa geração, com os nossos dilemas, e claro, tem a interpretação subjetiva de cada um daqueles que estão interpretando a realidade, e isso faz parte. E claro, aqui também eu tento trazer pinceladas de diferenças entre os liberais e outras perspectivas, como por exemplo, a diferença entre liberais socialistas, entre liberais conservadores e liberais e libertários, né. O libertarianismo como vamos dizer assim, uma nova perspectiva, ela existe uma contradição. Ela tanto pode ser vista como a renovação do liberalismo no século XXI, como também uma vertente que pode vir a ser independente dos liberais, principalmente quanto à resposta dos libertários em relação ao Estado. Sim, que vai ser diferente do liberal. São muito diferentes. Os liberais ainda atribuem legitimidade ao Estado, desde que esse Estado esteja limitado, tenha divisão dos seus poderes, ou seja, esteja, com alguns requisitos cumpridos. Os libertários, por ter um DNA também anarquista, eles não conseguem atribuir legitimidade ao Estado em nenhuma circunstância, mesmo um Estado limitado. Então eu trago um pouco, essa perspectiva até para a pessoa também entender, bom, talvez que qual linha
eu tô seguindo exatamente, né. E aí, por mais que a gente aqui, no Instituto Mises, a gente está aí fazendo uma boa discussão libertária, austro-libertária, e a gente, vê essa discussão do liberal, do libertário, mas o que o povo quer saber é se você consegue ser conservador e liberal ao mesmo tempo. É uma treta que eu estou trazendo aqui para você e eu quero que você se responsabilize pelo que você vai falar, que eu sei que vai trazer, porque é que eu estou pensando só em ter alcance na internet, eu quero jogar a treta pra gente pra gente causar. Essa conversa de: "Ah, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia", isso cola ou não cola, Marise? Vamos lá, acho que cola. Acho que não dá para ter um pressuposto de que o liberal, ele tem que ter uma estética ou ainda um conjunto de costumes específicos. O que determina um liberal nesse sentido é, este liberal com valores conservadores entende que o espaço público precisa ser ditado por esses valores conservadores, através da coerção? É isso que um liberal está considerando, é uma solução civilizatória liberal, ou seja, diante a diversidade, diante a possibilidade de conflito e a impossibilidade de resolução desses conflitos, o liberal ele coloca essas tensões no mundo privado. Exemplo, a religião. Considerando que não tem como eu fazer com que todas as pessoas tenham a mesma religião, o que que faz um liberal? Entende que o espaço público é um espaço de acomodação dessas diferenças e de uma espécie de tolerância e pluralidade, e que a religião precisa ser algo voluntário do indivíduo, especialmente num espaço privado, ou mesmo no espaço de uma sociedade civil, mas onde há uma liberdade também de diferentes associações. Então, o liberalismo ele coloca como uma solução frente à diversidade inerente do ser humano e também uma diversidade muito mais acentuada em um contexto de revolução industrial, ou seja, de uma sociedade que teve um boom demográfico imenso por causa da revolução industrial. A gente está falando de sociedades complexas, sociedades que não são homogêneas. A solução civilizatória do liberal é tanto a propriedade quanto essa divisão entre público e privado, onde eu tenho um espaço público mais ou menos tolerante. Claro que o que é tolerância, o que é esse horizonte de tolerância vai mudando com o tempo, e eu tenho, aí sim, um espaço individual, e esse espaço individual não é só do indivíduo, é, por exemplo, da unidade familiar. O Mill, no século XIX, já se preocupava com o comunismo, porque a exigência de uma sociedade comunista, antes ainda de Marx dominar esse campo, a existência de uma sociedade comunista naquela época pressupõe uma sociedade homogênea. E o Mill se pergunta: "Tá, mas se é uma sociedade homogênea, a educação vai ter que ser homogênea e as famílias vão perder a autonomia, da criação dos filhos". Ou seja, veja, é uma preocupação também com a própria unidade familiar como uma unidade individual, que precisa ter liberdade de se expressar e liberdade de criação dos filhos. Então essa tensão entre público e privado é presente entre os liberais. O que acontece é que os conservadores eles vão trazer uma provocação, que é, enquanto os liberais eles estão entendendo que não há como estabelecer valores universais no espaço público, porque as convenções mudam, os conservadores eles vão trazer essa preocupação se não existe valores universais, transcendentais, significa que há um relativismo perigoso do ponto de vista da moral, do ponto de vista do que é certo e errado. Então, para os conservadores, os liberais são lenientes, eles são condescendentes com, por exemplo, rompimentos com a moral, que faz com que os liberais, mesmo que eles não sejam revolucionários, eles abram uma janela de oportunidade para as revoluções ou ainda para as mudanças antiéticas ou imorais na sociedade. Eu acho essa discussão uma discussão que precisa ser vista com uma sofisticação, né? A provocação conservadora faz algum sentido, sim. A provocação conservadora, ela traz elementos que os liberais eles tendem a ir talvez para um outro caminho. Por exemplo, os conservadores eles trazem uma noção de comunidade que geralmente o liberalismo vai priorizar a dimensão do indivíduo e da própria unidade privada, por exemplo, da família. No caso, os conservadores nos provocam nesse sentido. Mas veja, não há também uma completa incoerência, principalmente quando os conservadores, eles passam a defender o status quo liberal.
Quando o conservador defende o Estado de Direito, ele está defendendo um status quo liberal. Quando o conservador, por exemplo, ele é contrário ao comunismo ou ao socialismo, ele tá conservando, querendo conservar o status quo da sociedade de mercado. Então, o conservador é uma ideologia reativa. E essa reação, ela vai ser de acordo com a própria história. Então, considerando que o liberalismo se torna uma ideologia basicamente hegemônica, em certos aspectos, e faz esse mundo moderno contemporâneo e suas instituições, por mais que elas estejam em crise, não há como um conservador se descolar completamente dos valores liberais, porque muitos dos valores que eles conservam são muito mais liberais e burguesas, como a gente chama, do que, por exemplo, não liberais. Então, né, por exemplo, quando um conservador defende a liberdade, defende a sociedade de mercado, ele está defendendo uma das soluções históricas liberais à questão da civilização, da sociedade, e assim por diante. Então, esse antagonismo, gente, e aí eu vou finalizar a situação, esse assunto, esse antagonismo é meramente resultado de uma disputa eleitoral e disputa comercial. Então, considerando que o eleitor com identidade de direita, digamos assim, no Brasil, oscila entre aspectos conservadores e liberais, há uma formação de uma identidade conservadora que tem que se sobrepor no campo frente a essa identidade liberal. Então, o campo político, antes de eu disputar com a esquerda, eu disputo dentro do campo político pelo eleitor. E do ponto de vista comercial frente à ascensão de influencers e de pessoas que estão ali, ah, militando, mesmo que de maneira intelectual, a favor de uma causa ou outra, faz sentido eu, por exemplo, querer que tu tenha a identidade que eu considero razoável, ou querer ou ainda me formar a partir da reação contra os liberais, por exemplo. Então, não, negue a modernidade, negue o liberalismo, seja conservador e vice-versa também pode acontecer. Então, basicamente é isso. Conservadores e liberais como filosofia política têm tensão, mas o conservadorismo não consegue se descolar completamente da estrutura social que os liberais acabaram produzindo na história. Por isso que eu acho que eles ficam mais chateados de serem confundidos com liberais do que a gente, ao contrário, não é mesmo? Porque quando a gente vê essa discussão de liberal, conservador e tal, a gente vê muito mais, por mais que nós temos muitos amigos, que eu respeito muita gente conservadora, mas quando você vai ver o bate-papo deles com a comunidade deles, não tem como ser liberal, não tem como ser liberal, nós temos que ser conservadores, não dá, não dá. Posso baixar o nível? Ah, São conservadores que vendem curso no Hotmart, é o novo socialista de iPhone. São conservadores que usam papel higiênico industrializado, branquinho e puxam descarga. Cara, não existe, por isso que eu foco na questão da revolução industrial. Não existe a sociedade que a gente, por mais crítico que pode ser todas as ideologias frente ao liberalismo, e por mais que tenha validade nas críticas em alguns aspectos, não tem como tu se descolar, por exemplo, do modo de produção industrial e da sociedade capitalista em alguma medida. Então, o conservador que contempla uma sociedade pré-moderna, idealiza, por exemplo, uma Idade Média, tudo isso, mesmo assim, ele está interpelado pelas questões das facilidades industriais que, bom, os liberais eles são protagonistas dessa história. E aí pode, por exemplo, se fosse um canal de esquerda, eu chamaria a classe burguesa é protagonista dessa história, e é verdade. Então, assim, tenta se descolar, mas continua indo no mercado, comprando, produtos industriais de produção em massa, muito barato, e vivendo todas as facilidades que a nossa sociedade, que os liberais como produto histórico também consideram. Contradições e dificuldades, mas também muitas facilidades. E é por isso, agora voltando ao que você falou lá no comecinho, faz sentido dizer que o cara, para se blindar, ele vai dizer que ele é conservador nos costumes e liberal na economia, que aí ele tem a liberdade de poder comprar um iPhonezinho e vender o seu curso no Hotmart. Conservador dos costumes tu pode ser, desde que você não queira, através da coerção e da lei, impor isso como os valores universais de uma sociedade como um todo. Basicamente isso. Quanto aos teus costumes,
Claro, a gente pode cair num relativismo, ou melhor, a gente tem hoje dilemas na nossa sociedade que talvez essa solução liberal, de fato, ela foi ineficiente. Por exemplo, a questão do, eu ia falar, agora vai ser polêmico, mas a questão envolvendo hoje a ideologia de gênero, né, identidade, a questão de mudança de identidade, até que ponto, a autoridade médica pode, por exemplo, ter autonomia sobre a decisão do meu filho, né. A tensão entre público e privado existe. Não há uma solução fácil para isso. Há provocações aí interessantes. Bom, até que ponto esse discurso mais vulgarizado, né, a ideologia vulgariza as coisas, discurso liberal de: "Ah, cada um faz o que quer e tá tudo bem", até que ponto isso talvez nos leva a problemas, da nossa época, faz parte. Agora, mesmo assim, mesmo o liberal olhando para esses problemas, ele não pode sugerir, e isso faz parte do, digamos, de um requisito, ele a princípio, ele não vai sugerir como solução a esse problema, uma solução coercitiva. Total, total. O cara que quer, de forma coercitiva fazer com que as pessoas sejam liberais, já acabou na primeira frase do maluco, né. Que torna difícil o liberal exatamente, o que torna o liberal difícil mesmo para ele uma solução, porque é uma solução que não ela é às vezes, ela tangencia o problema, né, os liberais acreditam nessa beleza da ação indireta, que no curto prazo, quando há demandas, principalmente de massas revolucionárias, o tempo do liberal é um tempo às vezes difícil da massa absorver. Por exemplo, devido processo legal. Existe um tempo devido processo legal. Frente à tensão das massas, às tensões políticas, à ascensão de populistas, da opinião pública, da mídia de massa, esse devido processo legal, ele soa às vezes ineficiente para essas demandas políticas. Então, o liberalismo ele tem uma solução que não é uma solução intuitiva, ela é uma solução difícil. Nisso eu concordo muito com Ortega y Gasset. A solução civilizatória liberal, ela é inédita, porque faz eu poder conviver com o meu inimigo. Só que assim, em épocas de crise, crise política, crise econômica, às vezes esse discurso liberal ele soa descolado da realidade, principalmente quando tem uma opinião pública e líderes populistas emergindo para uma renovação, uma mudança da ordem presente a favor de um futuro glorioso. E isso pode acontecer tanto do ponto de vista conservador, quanto do ponto de vista, digamos, de esquerda, né. Sim, total. E aí, o que você falou, antes um pouco, faz, assim, ser mais visível o o o o conservador entrar em contradição, dado a ramificação gigante do liberal, ele entrar em menos contradições, mas será que ele não corre o risco de, por causa dessa grande abertura, dessa hegemonia, você ter um risco da contradição ser a convivência do liberal, vamos dizer assim? Tem liberais que a gente acha que são totalmente contraditórios e mantêm a sua contradição em si. Ou eu estaria exagerando demais dizer assim, que existe uma contradição dentro desse espectro liberal, pela própria existência desse espectro? Ah, eu acho que com certeza, se eu entendi a pergunta, é, por exemplo, eu vou dar o exemplo do termo neoliberalismo. Por que que eu chamo o termo neoliberalismo um termo paradoxal, às vezes contraditório? Por quê? Aqueles que foram chamados de neoliberais são, na verdade, os liberais que estão reivindicando uma ortodoxia da tradição clássica. Ou seja, eles olham o Hayek lá em Caminho da Servidão, ele está olhando para uma tradição iluminista, ele está olhando para uma tradição institucional, que é o laissez-faire, que é o próprio Estado de Direito, enfim, e ele está se colocando numa posição de conservar aquilo frente à emergência de uma síntese entre, um consenso social-democrata e um liberalismo dito social. Ele está dizendo: "Ó, esse caminho, por mais bem-intencionado, ele corre riscos". Totalitarismo, nazismo, fascismo e tudo, né. Então, esses neoliberais, os chamados neoliberais, claro, essa categoria ela tem muita dificuldade, mas existe literatura acadêmica interessante para essa categoria, que entende o tal neoliberalismo como uma agenda de reforma de Estado e não uma nova ideologia, por causa dessa contradição, já que os liberais
chamados neoliberais são aqueles que reivindicam uma ortodoxia, ou seja, estão reivindicando o retorno aos valores tradicionais e clássicos de um liberal e dessas prioridades. Mas frente a isso, eu tenho uma outra linha de liberalismo que tem tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que aí sim reivindicou um novo liberalismo. Olha que loucura. Aqueles que conseguiram nos Estados Unidos se auto-intitular liberal, na verdade, eles vêm de uma origem que é de pessoas que estavam reivindicando no fim do século XIX um novo liberalismo. Um liberalismo que respondesse à questão social, que é principalmente um contexto de emergência dos sindicatos, dos direitos trabalhistas, etc., que respondesse a essa questão social, levando em consideração uma responsabilidade do Estado, inclusive de intervir na economia. Então, mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. Eu não sou uma liberal social propriamente, mas eu vou fazer advogado do diabo. Do ponto de vista, dos liberais sociais, ou melhor, do ponto de vista dos socialistas em relação aos liberais sociais, os liberais sociais são conservadores. Por quê? Porque os liberais sociais estão entendendo essa aumento da agenda dos direitos sociais como um antídoto a possíveis revoluções. Ou seja, o liberal social, ele quer uma revolução? Não, ele não quer uma revolução. O liberal social quer manter uma sociedade ainda de mercado, com o Estado de Direito, etc., mas entende que existe uma demanda por ampliação dos direitos sociais um tanto inevitável, ou ainda justa. E aí, veja, a solução liberal social, por mais que esses liberais ortodoxos entendem como uma contradição ao liberalismo, ainda é uma solução, digamos assim, antirrevolucionária, antissocialista, ainda é uma solução que está tentando assim, bom, vamos apaziguar a sociedade para que os líderes socialistas não consigam, através da revolta, fazer com que o colapso social exista. Então, vamos, assim, é complexo mesmo. Não estou aqui defendendo o liberalismo social e o liberalismo não social, apenas explicando esse dilema. Então, e entendendo, claro, quem é o Instituto Mises nisso? O Instituto Mises está muito mais numa linha desses liberais ortodoxos, desses liberais que frente à bifurcação, frente às concessões dos liberais progressistas, os liberais austríacos, o Instituto Mises, etc., serve como uma resposta histórica a essas tendências, porque enxerga, mesmo que bem intencionadas essas tendências, tendências que podem nos levar a uma situação pior, né? E isso faz parte. Os socialistas, por exemplo, eles não são integrados. Sim, pô, os caras se matam. Para quem nunca foi num congresso de quando eu comecei minha carreira de economista e pesquisador, eu era não era liberal, né, eu era um cepalino marxista, eu frequentava muito a Sociedade Brasileira de Economia Rural, é onde só os marxistas estão tudo lá, porque é reforma agrária e tudo. Bicho, os caras se matavam, mano, o pau quebrava, eu até sinto saudade de congressos com debates. Parece que os congressos virou tudo igrejinha, né? Você chega lá, todo mundo concorda. Na verdade, assim, congresso hoje no Brasil acadêmico, eles escolhem uma cidade preferencialmente na praia. Aí ninguém assiste a palestra de ninguém, porque tá todo mundo na praia. Você vai lá, fala um pouquinho, tem um gato pingado aqui, outro ali. Mas A antigamente gente podia fazer um congresso liberal onde o professor coloca a tese e o outro professor, por exemplo, faz debate uma essa tese. acabou isso nas faculdades. Eu lembro que você tinha isso, né? O Eugênio Goudin e a galerinha lá da Unicamp, os caras se matavam. Não se matavam assim, no sentido não de matar, pessoal, ó, não tô falando de dar porrada, não. Tô falando do debate ali, o cara, ó, a página, a sua análise e o trem é profundo. Eu acho que é porque acabou a profundidade também, né? A universidade, o povo mal vai pra universidade pra assistir aula, pra aprender a somar e diminuir, vai discutir. É... E a formação humanista dos humanistas no sentido de ciências humanas, dos economistas também acabou ou indo para um caminho de essa formação ser especialmente heterodoxa, marxista, de economia política, ou para o caminho de vamos abandonar esse tema da economia política e vamos fazer um economista técnico, né. Eu gostei que você falou do Mises, você já enquadrou o Mises aí numa classe que eu gostei do liberalismo, né? Mas quem que seriam os representantes intelectuais, tá? Não é TikToker, não é influencer, não é intelectual, tá? Quem seriam os representantes
intelectuais da tradição liberal no Ocidente, no Brasil hoje? Porque você falou que o liberalismo tem a agenda do tempo, né, cada um no seu tempo. Quem são os caras que na tua cabeça hoje estão efetivamente representando um pensamento intelectual nessa tradição hoje, no Ocidente e no Brasil? Eu não vou te pôr uma saia justa, porque quem que eu gostei que pôs uma saia justa foi em 77, o Henry Maxud, quando o Hayek veio no Brasil. Tem um dos até foi publicado um livro na UNB. Para quem não sabe, o Hayek foi dar uma palestra na UNB, para você ver se hoje o Hayek entraria na UNB, né? A Universidade de Brasília publicava os livros do Hayek. Publicava. Então, assim, tem um livro lá publicado pela editora da UNB, A Visita do Hayek na UNB, e o Maxud fez uma sacanagem com o Hayek, foi o seguinte: um dos capítulos é o Maxud falava o nome de alguém, e o Hayek tinha que dizer que se era liberal ou se era socialista, né? Aí ele ficava lá, fulano, não sei o que, é socialista. Fulano, nossa, é socialista demais. Não sei. Então não vou te pôr nessa saia justa de ficar falando um monte de nome aqui. Eu não sou como é que é? A profeta que vai dizer, não é, não decido quem é. Mas quem você vê que hoje tá, até mesmo pro pessoal seguir, o pessoal ver, assim, produção intelectual hoje, do liberalismo que a gente tem hoje, assim, de pessoas atuais, vivas e tal, porque assim, claro, que nem a gente falou, tem Mises para ler, tem um monte de gente assim para as pessoas lerem, mas quem são os caras atuais, até para as pessoas não caírem no falsos profetas do TikTok e do Instagram, né? Eu tenho dificuldade de entender minha geração. Então eu entendo assim, existe uma geração antes da minha que fez um excelente trabalho e que inclusive ajudou a fundar o Instituto Mises. Exemplo, o Alberto Oliva, o Viório, esse pessoal, o próprio Barbieri. Eu acho que são pessoas que, principalmente o Olívio e o Barbieri, né, o Iório já foi hoje para um caminho que ele tem mais acesso às redes sociais, mas o Olívio e o Barbieri é mais difícil ter acesso a eles através das redes sociais, mas através da escrita acadêmica deles, eles têm uma vasta produção. Exemplo, eu uso em aula a tese de doutorado do Barbieri sobre a história da inviabilidade do cálculo econômico. O debate da inviabilidade do cálculo econômico, para mostrar que não era homogêneo, não era igreja os caras falando que o socialismo vai dar errado, não era um movimento, né? Bem da hora. Mas assim, o importante, e aqui já fazendo uma ressalva, né? Assim, aqui quando você fala dessas pessoas, não é pra pessoa correr lá e seguir no Instagram, porque, por exemplo, vou falar aqui do professor Iório, né? Professor Iório é que nem eu, cara. Internet é só pra gente zoar, velho. Ele fica lá só zoando com esquerdista. Mas ele ainda consegue, por exemplo, tu ainda consegue ter acesso a ele através do Instagram. Agora o Olívio e o Barbieri não. É uma questão de acesso. Ele tá lá chegando pau na galera, brigando e tal, tretando. Mas vá ler, Iório. O professor Iório é sensacional. Tem as produções antigas dele, da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que é um dos primeiros livros dele sobre liberalismo, né? Lá na época que ele ainda estava na GV e tal. Então, assim, muito, 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 muito bom o Barbieri, claro, mas o professor Iório, né? O Biratan Iório. É, exato. E o Oliva tem uma produção intelectual imensa, que vai para uma linha de filosofia da ciência, epistemologia, de ciências sociais propriamente. Vai lançar agora um novo livro sobre o debate de Tocqueville em relação à revolução, sobre o pensamento revolucionário. Então, assim, eu acho que existe uma geração antes de mim, que foi uma geração que conseguiu muito bem conciliar, o começo de uma articulação liberal política e intelectual, que a gente não existiria aqui se não fosse eles, mas conseguiram manter uma qualidade acadêmica, que aí eu assim, eu me perguntam muito isso, mas aí talvez seja um pessimismo comigo mesmo assim. Acho a minha geração meio merda. Do ponto de vista acadêmico, mas assim, claro, Mas é porque a gente tá vivendo ela. a gente tá vivendo, exato. Então talvez seja um viés cognitivo. Uma coisa que é engraçado, tem registro que o Mises achava que quando ele morresse ia acabar a escola austríaca. Ele falou assim, cara, eu olho aqui pra galera, tô vendo ninguém assim e tal, mas é porque você tá na dança, assim, você tá vendo o pau quebrar, né? Você tá no dia a dia da tua geração. Só depois que nem você conseguiu facilmente falar 3 nomes da geração anterior à nossa. Não, eu até te considero mais, não te envelhecendo, Adriano, Nossa senhora, eu sabia que ia vir essa merda. mas te considero mais alguém que está diretamente ligado
a essa tradição dessa tradição de liberais brasileiros do que eu. Por mais, enfim, tu tá ali num meio do caminho, até porque tu tem uma tradição, uma produção intelectual acadêmica formal. Claro que assim, não é só questão de mérito que a minha geração tem dificuldade de ter uma produção acadêmica formal. Existiu uma hostilidade dentro da faculdade que expurgou muitos liberais e expurgou essa pluralidade de pensamento. Tem aqueles que resistiram e tem aqueles que desistiram. Mas, eu reforço o quanto, mesmo que que o liberalismo tenha tido um protagonismo político nos últimos anos, hoje está em disputa com os conservadores, eh, as bases intelectuais são necessárias, porque é o que fica é isso. Ninguém lembra e não interessa quem o Oliva votou na constituinte, né, no processo de não interessa o que o Oliva, entendia na controvérsia do diretas já. Isso aqui não está colocado mais, né, mas os seus livros permanecem. Então, a produção intelectual ela permanece por mais tempo do que decisões políticas efêmeras. Então, assim, eu acho que a minha geração tem ainda muito ao que provar. Olhando, comparando, por exemplo, com essa geração anterior, me parece que o próprio Merkel, por mais que a gente tenha criticado ele aqui um pouco, o próprio Merkel, enfim, todos esses autores, eles tinham aí uma substância e uma capacidade de produção intelectual, mesmo num período de ditadura, maior que a nossa. Então, também é uma demanda. Claro, eu tenho 34 anos para 35, né. E tu tem muitos anos ainda de carreira, né, Adriano? Eu acho que uns 20, 30 anos de carreira ainda tem. Querendo adivinhar a minha idade, meu. Você tá Não, querendo dizer minha idade sem querer falar que eu sou velho, mas tudo bem. não, Eu tu eu eu não é velho. agrade eu agradeço o esforço que você tá fazendo. Não, mas é nada a ver, para com isso. Não, mas é verdade, então tem ainda Ah, muita coisa a tem, a nossa. a fazer. Eu ainda penso, sabe, assim, não é ia ser engraçado, eu acho que você vai compartilhar comigo, você deve ter o mesmo pensamento que eu. Não é assim, vaidade e tal, não sei o quê, mas eu ainda penso assim: "Cara, ainda não escrevi um artigo massa, assim, tipo assim, ainda não escrevi o livro", tipo assim, um Rothbard da vida escreveu lá, o Man Economy State, não pelo tamanho, tá, o Mises, Ação Humana, tipo assim, a gente ainda não escreveu o nosso opus magnum, vamos dizer assim: "Ó, eu tenho um livro que eu falo", ou um artigo: "Ó, esse artigo aqui é o meu artigo que eu botei mais fé, esse aqui é o da vida". A gente não tem isso como esses caras tinham, né, a gente talvez ainda não chegou, mas pô, é sacanagem, falei do Roth porque ele escreveu o Man Economy 6 com 30 e poucos anos, então ele fudeu a gente, né. E aí tem o otimismo e o pessimismo. Eu acredito que tu vai escrever esse artigo, vai escrever esse livro. Eu não sei, né, mas daí eu Ah, mas você tem mais tempo que eu, você vai chegar é mais fácil você chegar do que eu não sei qual vai ser e aí que tá, como tu bem disse, não é uma questão de vaidade, é uma questão de até, vou falar meio, de senso histórico. A gente é uma geração que está formando uma identidade mais, digamos, hã, é uma identidade mais, madura em relação a uma não esquerda brasileira, né, e para isso precisa de produção intelectual. Não do ponto de vista que a produção intelectual vai servir à ideologia e à ação política, mas pelo contrário, a ação política vai ser orientada por essa tradição intelectual, né. Então é a divisão entre a vocação do cientista e do político. Eles não são a mesma coisa, divisão social do trabalho, mas eu diria que o tempo da prática é diferente do tempo da teoria, e a teoria, no caso, ela pode ser uma orientadora mais segura no longo prazo, não no curto prazo, mas no longo prazo para uma geração que defende uma determinada agenda, que é o caso de uma agenda liberal em um país patrimonialista como o Brasil, né. E essa demanda, ela é anterior a gente, e ela tem a especificidade da nossa geração. E aí, como tu bem disse, não é uma questão simplesmente de vaidade, é uma questão de que a produção intelectual também não pode ser isolada e que existe uma necessidade de geração mesmo, então, dos liberais brasileiros aqui e agora. E aí eu acho que ainda tem muito a ser feito, do ponto de vista intelectual e principalmente
uma reintrodução dessa debate liberal nas universidades, que agora parece inviável, mas eu acho aí eu estou indo para um lado mais otimista, eu acho que isso vai mudar. Isso vai ter que mudar, a gente não aguenta viver nesse mal-estar por muito tempo. Isso vai ter que mudar, nem que a gente tenha que formar as nossas universidades. Não as universidades liberais, mas as universidades que têm um espaço de pluralidade de discussão, que é o que hoje a universidade, propriamente não tem. Porque, vamos ser sinceros, agora que a gente tá começando a formar intelectuais liberais, né, eu vejo aí, quando eu comecei a conviver aqui no Mises, a gente tinha esses 3 caras que você falou que eram os PhD, só tinha esses 3 caras com PhD em economia de escola austríaca e liberal, né. Então assim, agora a gente já tem bastante gente, o nosso curso do Mises, por exemplo, às vezes eu fico com uma dificuldade de saber que professor que eu chamo, porque graças a Deus temos já bastante opções de gente com formação, não só que entende, mas que também tem lá o seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado. Então, assim, a realidade a chavinha tá mudando, no tempo da academia, que é muito demorado. O pessoal acha que, então tem 10 professores liberais, vamos meter esses 10 na universidade. Calma, não é assim, né. E os liberais são diferentes nesse aspecto assim, a universidade ela não é especialmente marxista, a universidade é de esquerda. Dentro dessa fauna de esquerda, existe os marxistas, que eu diria inclusive que hoje são minoria. A universidade é mais pós-moderna do que exatamente marxista no seu sentido ortodoxo. E, nesse sentido, os liberais eles têm um problema não, um constrangimento epistemológico, que é nós a questão ideológica, ela não é aquilo que faz a nossa tradição intelectual, ou melhor, o meu conhecimento científico não pode estar submetido a uma agenda liberal. Nós somos liberais por consequência, ou seja, frente ao como enxergamos a realidade, em algum aspecto esses valores liberais fizeram sentido e as prerrogativas institucionais desses valores liberais, o que deriva esses valores liberais em termos de como nós nos organizamos como sociedade, faz sentido. Mas, por exemplo, eu não gosto de ser chamada como, professora que defende as ideias de liberdade. Eu não sou profeta de porra nenhuma, eu não sou pastora da palavra liberal. O liberalismo tem, como eu disse, até suas próprias contradições. Se alguém de esquerda me interpelar dizendo que os liberais justificaram o colonialismo, sim, existiram liberais que justificaram o colonialismo. Isso faz parte, né, eu não vou fazer minha produção intelectual ser aquela produção intelectual que romantiza e defende os liberais, de possíveis críticas. Não faz sentido para nós, pelo menos, não faz sentido, não a gente diferencia o que é atividade intelectual e o que é nós como cidadãos que estão, óbvio, tendo opinião política. Então, por mais que seja difícil essa fronteira, né, porque lógico, a gente não consegue desligar a nossa subjetividade, eu acho que uma das questões que faz com que o liberalismo não, que a gente de não de esquerda, não precisa nem ser liberal, mas a gente que não adota essa perspectiva epistemológica que o conhecimento serve para ação política, o conhecimento serve para ideologia, o conhecimento está inserido na história onde você tem que decidir de que lado você está, se é ao lado da conservação de um status quo injusto ou do lado de uma mudança social, esse tipo de tensão não está entre a gente. Esse tipo de tensão, por exemplo, não impede que eu faça uma produção científica autolimitada com a realidade, mesmo que ela vá contradizer aqueles aspectos de desejo político. Então, isso faz com que a gente tenha também a nossa força, né, do ponto de vista de continuidade, mesmo que haja, né, debates intelectuais ideológicos antiliberais, mas também há aí um apelo político, às vezes difícil de agir de maneira consistente, né, isso faz parte. Legal, é um pouco disso mesmo, né, o pessoal, por exemplo, você falou, por exemplo aí debate do cálculo econômico, né, o Mises e o Hayek eles divergem, mas no sentido de a metodologia que eles vão usando para chegar nessa impossibilidade do cálculo. E as 2 metodologias os enquadram como defensores das ideias da liberdade, um pelo conhecimento, outro pela propriedade privada, então nós temos isso que o pessoal às vezes monta fã-clube e defende mais
o mito. Sim, invertem, né, a relação. Como se o Mises tivesse, por exemplo, estudado o cálculo econômico para provar o liberalismo e não o contrário, né, ao estudar a inviabilidade do cálculo econômico, ele se enquadra numa tradição política liberal. Exato, então é isso Eu te mesmo. interrompi, mito do quê? Não, é que nem Faz um o mito? mito, é que nem falar o mito, tem que defender o mito aqui, Ah, sim, né, então, tem que defender o ficou claro. fulano, aí eu vou montar toda uma agenda para defender o fulano, né. E o contrário é feito, os intelectuais assim o fazem. Claro, existem intelectuais, e infelizmente principalmente os da esquerda, que fazem isso também, por causa da própria discussão política que é envolvida o pensamento e o framework, metodológico deles, assim. É, a gente chama de unidade de teoria e prática, ou seja, a teoria e a prática não são desassociadas. Então, todo o conhecimento é político, logo o meu conhecimento desengajado é um conhecimento imoral. A ciência tem que estar engajada numa mudança social. Essa restrição da ciência engajada com a mudança social faz a ciência se ideologizar. Então, por mais que nós cientistas não vamos conseguir desligar os elementos ideológicos e políticos da nossa da nossa mente, por mais que isso exista, veja que é muito diferente, é um abismo entre isso e a ideia de que, bom, o meu conhecimento precisa servir à causa do liberalismo. Deus me livre. É difícil um liberal ir para esse caminho. E aí, assim, você falando dessa formação de ideias, produção intelectual, falar do seu novo projeto. A gente falou muito aqui do seu novo livro, do seu das ideias da liberdade, fizemos uma provocações, seu livro está aí, mas você também está com um projeto interessantíssimo que você está iniciando agora, um outro projeto, um projeto editorial. Queria que você falasse para a gente aqui de primeira mão, porque a gente vai fazer um breaking news, né, a rádio fofoca do movimento liberal aqui, a gente vai dar um spoiler, sei lá se é isso ou não. Então, eu quis ir para um caminho de edição de editar livros, né. Sou apaixonada por livros e enfim, eu tenho dificuldade dessa coisa de ocupar o espaço público na internet. Então eu pensei assim: "Não, eu quero trabalhar no meu dia a dia numa coisa mais offline". E aí, eu literalmente me ofereci para uma editora aqui do Rio Grande do Sul, que, no caso me deu o desafio do meu primeiro livro a ser editado, o Leviatã do Hobbes, uma edição de luxo, bilíngue, foi super complicado, tem umas 300 notas, e eu fiz todo um trabalho inclusive de, vamos dizer assim, explicação sobre por que que o Hobbes estava trazendo tal referência bíblica. E ficou muito legal e vai ser lançado agora em maio. Dessa experiência, a gente fundou um selo editorial do grupo, que é específico para ciências sociais e ciência política. E aí o livro que estamos editando é um clássico do liberalismo, por coincidência é um clássico não só da sociologia, mas do liberalismo alemão, que é o livro do Michels, alguns chamam de Michels ou Michels, que é da teoria das elites, que é o Sociologia dos Partidos Políticos. Ele é um liberal desencantado. Ele é um liberal que está vendo a organização partidária dos socialistas e está vendo, os conservadores alemães, que são muito específicos, são muito diferentes dos ingleses, hã, e em certa medida ele antecipa o nazismo, ele mostra as dificuldades da questão democrática em uma época de profissionalização de partidos, e é um livro que pretende ser científico. E é, assim, um clássico da sociologia dos partidos políticos, um clássico da sociologia do século XX. É um livro que vai muito além da bolha, muito além do nicho ideológico, é um livro canônico nas ciências sociais, e vai ter uma edição especial, a capa tá linda, o livro é maravilhoso, então, assim, é aquela coisa, assim, o que eu quero mesmo é fazer projetos que façam sentido para a comunidade acadêmica, para a comunidade, também de alunos, que vai além dessas coisinhas políticas de: "Ah, eu vou ler a Marise porque ela é uma liberal", sabe. Então esse livro, Sociologia dos Partidos Políticos, vai ter uma edição muito legal, o nosso selo é Realpolitik, inclusive já dá para seguir no Instagram. O pessoal coloca aí na descrição aqui, o link
do seu selo, Real, seria de política real. Real. Realpolitik, que é um termo alemão, inclusive, que foi destinado foi destinado especialmente para criticar a esquerda em 1848, como dos próprios jornalistas de esquerda: "Ó, a esquerda não tem Realpolitik", porque, no caso, a esquerda em 1848, sofreu uma derrota consistente, não conseguiu fazer as tentativas revolucionárias de 48 não se concretizaram, que é quando o Marx escreve o Manifesto Comunista. E Realpolitik acabou também sendo um conceito que, descreveu a ordem de Bismarck, a política de Bismarck, tanto do ponto de vista doméstico, quanto do ponto de vista internacional. A Realpolitik seria, então, uma política que não tem restrição dogmática doutrinária, né, não tem restrição doutrinária. Então, considerando que o selo não vai ser um selo que tenha, inclusive a gente está planejando de editar Marx, de editar aí outros autores, sendo no caso Teoria das Elites, que é uma excelente crítica, inclusive à tradição marxista de análise das classes, é o nosso primeiro empreendimento, mas vai ter autor conservador, autor liberal, autor socialista e assim por diante. Show de bola. Que esses autores, o que é importante no Marx é as notas de rodapé, né, velho? Aí as notas do editor vai fazer muito mais. Vai ser, é mais interessante você ter um liberal editando um Marx para fazer as notas do editor do que um devoto marxista, não é mesmo? Exato, e um liberal que no caso pretende ser explicativo, né, o meu livrinho de Marx, o primeiro, né, do mínimo, é isso: "Ó, quer começar a estudar Marx, porque Marx é inevitável, não interessa se você gosta ou não, ele é importante, bom, tá aqui um guiazinho, sem juízo assim, não é que não dá para não ter juízo de valor, não dá para ser completamente neutro, mas dá para não ter uma ação pedagógica engajada. Ou seja, o meu objetivo com o aluno não é persuadi-lo a favor dos meus valores. E isso já faz toda a diferença, e isso que diferencia talvez um professor liberal de um marxista ou de um socialista. A gente não tende a nossa sala de aula como um espaço de luta social, onde o papel do professor é engajar os alunos a essa luta. Então, assim, eu tenho alunos diferentes ideologias, de diferentes valores, e é o que eu digo, não se limitem pelos meus, né, façam a vida de vocês. Há, antes de tudo, num professor liberal, a compreensão de que o aluno é um indivíduo, e um indivíduo com determinada autonomia. Então, por isso também o nosso selo editorial, ele entende que o leitor tem uma espécie de autonomia, sendo por isso a ação explicativa o mais importante de tudo, por mais que as explicações, claro, não sejam completamente neutras. Sensacional, Marisa. Muito bom. Desejamos aí todo sucesso nesse seu novo projeto. E obrigado pelo bate-papo. Foi bem aqui. A gente rendeu bastante a nossa conversa. Espero que você, que nossa audiência aí, tenha gostado dessa conversa que a gente teve com a Marisa. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui para a gente fazer essas discussões mais bem intelectualizadas, né? Bem acadêmicas, que às vezes as pessoas precisam desse mergulhar um pouquinho mais na discussão, né? Eu acho que vale a pena. Agradecer, Marisa, agradecer você que acompanha a gente até aqui agora e desejar que você, eu, Marisa e todo mundo junto com o Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!